Fala galera, Rômulo Barral, estamos aqui mais uma vez com o quadro Coffee Dentro Porrada. Tô aqui com meu amigo Isaac. E aí, Isaac, fala com a galera aí. E aí, mestrão, muito feliz aqui mais uma vez, mais um quadro aí, abençoado aí, tamo aí, everyday porrada todo dia, né? Everyday Porrada. Então hoje aí temos uns assuntos interessantes para falar. E aí, o que nós vamos falar? Fala, manda aí para nós aí. Hoje, nós estamos buscando fazer um vídeo aí prático, como sempre, sem blá blá blá, direto ao ponto, né não? E nós vamos falar aí dicas práticas eficientes para quem está começando no jiu-jitsu ou para essa pessoa que está aí pensando, eu devo fazer, não devo fazer? Vamos falar sobre isso, mestrão, compartilha a sua experiência aí conosco. Então vamos falar a saga do faixa branca. Tem até o... Esse cara aí, shout out pra ele, a saga do Faixa Tem, Branca. né, Ele o é Saga, o lenda. Saga, ele é lá de Belo Horizonte, aluno até de um conhecido meu e... Rapaz, é legal as coisas que ele faz, entendeu? É um É. humor, mas é um humor real, na Sim, verdade, né? muito bom. Porque, rapaz, o faixa branca, realmente, né? Eu já fui faixa branca, você já foi faixa branca, já convivemos muito com faixa branca ali. Eu, na verdade, até gosto bastante da aula para iniciante, entendeu? E o faixa branca, ele é uma pessoa especial mesmo, viu? É uma pessoa de cabeça aberta, pronto para aprender, né? Sim, E acho que tem muita coisa interessante para a gente falar hoje para essas pessoas que estão começando, porque realmente o começo no jiu-jitsu ele é bem complicado, ele é bem desafiador e muita gente ali desiste, né? Até porque talvez não está no ambiente certo, a pessoa não tem umas pessoas ali que vai realmente dar aquela confiança para ela para continuar. E eu acho que tem algumas coisas, algumas dicas básicas aí para as pessoas que estão começando que vai ser interessante nesse nosso bate-papo. sim. Mestrão, você falou algo muito importante. É, vou até compartilhar um pouco aqui da minha experiência pessoal ali, que eu tive quando eu comecei na academia, sobre o ambiente. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei ali na DB Northridge, a primeira pessoa que eu dei de cara ali foi contigo. E tipo, eu entrei, aí você já me cumprimentou ali, aquela energia, eu já vi um pouco da sua classe, porque o DB1 era logo depois da sua aula ali do DB3, academia lotada, aquela sauna ali, o bicho pegando. Ali você me cumprimentou ali, eu falei, pô, mano, já senti aquela coisa ali, eu já cheguei pra ficar, entendeu? E tive essa graça aí, o ambiente me envolveu muito. E isso, igual a gente fala, play a very important role, né? Tem uma importância muito grande ali na jornada quando você está começando. E também queria ouvir muito de ti, Messão, porque tem uma coisa, né? Tem aquela experiência de luta, mas tem aquela experiência de professor. E eu tive o privilégio de fazer ali meus primeiros 6 meses de Div 1 contigo. Eu estava dando aula dos iniciantes ali. E a galera continua aí também. E queria ouvir de ti, assim, né? Porque a pessoa quando chega lá, vem com diferentes contextos. Alguns já eram atletas, tem pessoa que não tem nenhum contexto em esporte nenhum e tá ali começando no jiu-jitsu. Mas queria ouvir ali de ti. Primeiro conselho que você dá para aquela pessoa que tá começando ali. Entra com tudo de uma vez, vai devagar. Como que mede aí? Como que põe isso na balança? Cara, então, na verdade, nessa experiência de anos e anos aí dando aula de jiu-jitsu, né? Acho que já tem mais de 20 anos, já acho não, tem mais de 20 anos. Tô envolvido ali, né? Igual eu fui instrutor do Draculino, aprendi muito com o Draculino ali, dando aula para iniciante, eu ajudava ele nessa parte e também com a minha experiência ali na academia. E vou te falar, com certeza, com certeza, os mais empolgados no começo são os que desistem. Entendeu? Aqueles que querem todo dia, querem começar já a treinar, quero competir, quero isso, quero kimono, quero não sei o quê. Esses aí são os que mais desistem no processo. Porque eu acho que eles chegam ali e empolgam com aquele ambiente, né? Com aquela coisa ali do jiu-jitsu, aquela sensação que te dá ali no começo. E a pessoa acaba que eles têm aquela síndrome do burnout, né? A pessoa, tipo, ela passa por aquele processo e vê que, não, é mais desafiador do que eu imaginava. E eles entram ali achando que é uma corrida de sprint e é uma maratona, entendeu? A gente até falando de Uhum. maratona Sim. pouco minutos atrás, mas é verdade, entendeu? É uma coisa que ela é muito mais cadenciada, entendeu? Com ritmo que você consegue controlar do que você querer ir tudo de uma vez ali. Então, né, assim, o que eu tento passar ali para os meus alunos, para as pessoas que estão começando o jiu-jitsu, a primeira coisa que eu tento passar para eles é a confiança. Uhum.
Porque a primeira coisa que eu vejo é que a pessoa entra numa academia de jiu-jitsu, obviamente tem vários tipos de pessoas, igual você falou, ex-atletas, mas vamos falar da pessoa que entra no jiu-jitsu crua, sem nenhuma experiência, fora de forma, que na verdade, inclusive, são as pessoas que a gente mais tem, né, nesse ambiente, principalmente na minha academia. As pessoas que estão procurando algo, uma mudança de vida. Então, quando eu estou ali dando uma aula introdutória, a primeira aula, eu tento estar ali bem presente ali com a pessoa e passar a confiança que ela consegue fazer aquilo ali. Uhum. Então, assim, a primeira aula ela tem que ser impactante, entendeu? A pessoa tem que fazer, ela tem que conseguir fazer alguma coisa, eu tenho que conseguir passar essa confiança para a pessoa conseguir fazer alguma coisa naquela aula que foi ensinada, que a pessoa vai, entendeu? Continuar. Então, assim, eu tento isso e, né, dá certo. Eu vejo que a pessoa sai dali feliz, a pessoa, eu consigo fazer isso aqui. Se você coloca uma coisa muito desafiadora, uma coisa com muito detalhe, com muito isso, com muito aquilo, acaba que a pessoa começa a pensar, já começa a ter aquelas vozes ali falando, isso eu não consigo, isso é muito difícil, entendeu? Então, tem que ser um pouquinho desafiador, mas o mais importante, a pessoa tem que ter a confiança que ela consegue fazer aquilo ali. Sim, dá aquele unlock, né? Uhum. Libera ali essa confiança, e isso é muito importante porque eu lembro, mestrão, que até hoje você faz isso, termina a aula ali, todo mundo suado, acabar, você fala, pô, essa é a sensação que você não, dá aquela sensação de você não se arrepende de ter show up, ter ido pro treino, né? E eu vejo que essa parte da confiança faz a pessoa focar nos benefícios que aquilo vai te trazer, né? Tipo, porque a confiança é um grande benefício do jiu-jitsu. Você começa ali os primeiros meses, você já anda diferente, você já chega num lugar diferente, sua cabeça já funciona diferente, porque você tá fazendo um esporte de muito contato, você tá se arriscando, você tá saindo da sua forma de conforto, aquilo vai te moldando, vai construindo você. E os primeiros meses ali, igual você falou, a pessoa tá começando, você tem aquela sensação de, pô, eu consigo também. Às vezes é uma posição bem básica, né? Uma posição ali fundamental do jiu-jitsu, você conseguiu pegar uma montada, ou qualquer posição que você tá aprendendo ali, você conseguiu entender o que é a guarda, você começa a entender o esporte, que ainda é meio abstrato, né, pro iniciante, e você começa a focar nos benefícios daquilo, não naquilo que te bloqueia, né? Pô, isso aqui eu já não sou tão capaz, aquilo ali. Começa a focar naquilo que o jiu-jitsu vai te entregar, e isso é muito bom e a gente vê diariamente ali na academia, né, Marcelo? Com certeza. E eu acho que, né, a gente está aqui para passar conselhos para as pessoas que estão iniciando, mas eu acho também o mais importante e também que vai valer a pena as pessoas assistirem isso aqui para os professores. Sim. Como que você vai conseguir controlar, né? Quando você coloca ali faixa branca, né? O Saga até brinca, ele coloca alguns vídeos. A pessoa faz a força, a pessoa faz umas posições que não tem nada a ver. Então eu acho que você conseguir controlar, né, esse ímpeto de força, de vontade ali do faixa branca, de querer muito, é importante, entendeu? Por exemplo, eu acho que, né, quando você está dando uma aula, um grupo de faixa branca ali, você tem que estar sempre atento, porque vai ter um que é mais atlético que o outro, vai ter um que aprende mais rápido que o outro. Como que você consegue fazer que eles se igualem, entendeu? Então eu presto muita atenção nisso. Todos assim, né, quando eu vou colocar um treino específico, né? Tem a técnica ela tem que ser muito básica. Não é básico, o jiu-jitsu básico, né? Não é o jiu-jitsu básico. A forma básica de ensinar, entendeu? 1, 2, 3. Aí você começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um leque de possibilidade muito grande. Como que o faixa branca novato vai conseguir absorver isso? Não vai. Então as coisas têm que ser bem básicas e direto ao ponto. Entendeu? Vamos dar um exemplo aqui clássico. Saída montada. Saída montada, o cara tem que entender que ele tá por baixo, ele tem que ir pra cima. Entendeu? Mas eu posso repor a guarda aqui também, sair por baixo. Na próxima aula, por exemplo. Entendeu? Ou na próxima técnica, no próximo treino específico. E conseguir fazer que o faixa branca entenda isso. E o faixa branca, ele vai querer mais. O que é a coisa natural da coisa. Por isso que hoje em dia, todas as academias de sucesso, elas dividem, né? Existe na Gracie Barra, por exemplo, o GB1, que é a aula para o iniciante. Tem algumas academias que é básico, fundamento, é a aula fundamental, que ali as pessoas vão estar aprendendo a parte básica, né, a parte sólida ali de construir uma casa, né, que tem que ser forte,
para as pessoas continuarem. Qual que é o maior desafio do jiu-jitsu? Qual que é o maior desafio da academia? É trazer o aluno ou manter o aluno? Entendeu? Você manter um aluno faixa branca, manter ele motivado, manter ele com desafio e manter ele com vontade, né? Com mais vontade de aprender é o maior desafio. Então, assim, eu acho que o faixa branca, né? Se eu agora dando a dica pro faixa branca, ele tem que ter a paciência, entendeu? Primeiro, ele tem que ser paciente. Saber que aquilo ali vai ser suficiente para ele naquele momento. Aquele básico, aquela coisa que ele vai querer mais, entendeu? O faixa branca não é para estar numa aula, você não tem que estar numa aula querendo sair exaustivo, sair que você não aguenta mais, não. Você tem que sair da aula com vontade de voltar para a próxima aula. Não, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito mais um pouco, entendeu? O faixa branca ele tem que chegar até te pedir, eu posso continuar pro sparring? E você falar com ele, não tá na hora ainda, entendeu? Você tá evoluindo, então é uma parte de cada vez para você não parar, entendeu? Aí você quer entregar, o faixa branca às vezes ele entra, ele tá com a mentalidade, eu quero tudo. E esse quero tudo acaba que muito rápido ele desiste daquilo ali. Então assim, uma dica básica pro faixa branca que tá começando, foca no que é o 1, 2, 3, né? Não vai focar no isso acontecer, isso, aquilo, isso e mais aquilo. Aí você começa a assistir YouTube, aí você começa a ver o Instagram cheio de posição mirabolante. Então, eu acho que isso hoje em dia, né? Essa época de milhões de informações, acaba muitas vezes atrapalhando o faixa branca. Então, assim, né? A minha dica a minha dica principal para o faixa branca que está começando é focar na constância, de ficar ali constantemente 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, para ele conseguir passar desse desafio dos primeiros 6 meses de ego, entendeu? De perder, né? Sim. De não conseguir fazer a técnica, da técnica ser difícil, ele conseguir passar desses desafios de uma forma mais suave e ele conseguir chegar naquela parte que ele foi fisgado pelo jiu-jitsu. Agora não para mais. Porque a partir do momento que a pessoa experimenta e ela consegue entender que aquilo ali vai ser uma ferramenta na vida dela que vai ser fundamental para ajudar ela em todos os sentidos da vida, aí você ganhou o aluno. Então, esses primeiros 6 meses, eles são muito desafiadores. O faixa branca, né, o atleta, o estudante, ele tem que realmente entender que é um processo que ele vai ser mais lento no começo para ser mais rápido a partir desses primeiros 6 meses. Então, o que é o principal nos primeiros 6 meses do faixa branca? Você manter treinando. Entendeu? A sua evolução, ela não precisa ser, 6 meses eu tô lutando um campeonato, tô ganhando. Não. 6 meses eu tenho que conseguir manter uma constância, que eu vou conseguir treinar de 2 a 3 vezes por semana e eu vou estar sempre saindo da academia com vontade de aprender mais e com vontade de treinar mais. Sim. Então eu acho que isso é o que o professor tem que fazer e que o faixa branca tem que entender que é o processo que ele tem que passar. Você pode, se tiver algum professor assistindo aí, pode deixar no comentário. Você pode ver que esses caras que foram os mais empolgados, de 10, 9 saíram. Verdade. Entendeu? Tem histórias da minha academia que chegou 2 amigos. Entendeu? Os 2 caras ali. Até uma que trabalha na academia. Entendeu? O Marcelo chegou com um amigo dele que queria ser campeão mundial, que aqui eu não sei o quê, e mais não sei o quê, e eu vou ser, que eu vou treinar, que eu vou. E o Marcelo, eu só quero treinar aqui mesmo. O Marcelo tá a trancos em barrancos, mas ele tá treinando. Faixa azul, entendeu? E o amigo dele não tá treinando mais. E queria ser campeão, queria começar, queria treinar 3 horários, queria ir pra competição, queria malhar, queria tudo, entendeu? Quem quer tudo, quer nada. Simples assim, entendeu? Então o faixa branca ele tem que ser cadenciado, um pouquinho de cada vez, entendeu? E ele tem que sair, mais uma vez aqui, deixar frisado, ele tem que sair da academia com vontade. Quando eu dou aula de faixa branca ali, eu acabo a aula, 12h45, eu falo, faixa branca, já deu, entendeu? Mas se você tiver mais de 3 meses e você quer ficar aí, pegar um parceiro ali pra te ajudar em alguma coisa, pode ficar aí. Rapaz, se tiver 10 faixa branca lá, os 10 quer ficar. Porque eles querem mais. Eu entreguei pra ele ali 45 minutos pra deixar ele com vontade. Sim. Eu não entreguei 45 minutos pra ele cansar, pra ele machucar, não. Foi 45 minutos ali de coisa ali. Ele trabalhou, ele conseguiu. Todo mundo na minha aula consegue fazer alguma coisa. Sim. Todo mundo na minha aula não consegue fazer alguma coisa. Então eu tento ao máximo pro faixa branca dar o que ele necessita que eu
acredito firmemente naquele momento. Rapaz, passou daquilo ali. Se eu falei, gente, acabou a aula, valeu, faixa branca deu, de 10 ficou 9, eu já sei, o trabalho tá sendo feito. Entendeu? Esses caras estão querendo mais. Sim, mestrão. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que como professor, ter certeza que tem professor aí assistindo, é que essa sua didática, ela traz uma proteção, ela é protetiva, porque protege o aluno da frustração. Porque lá na academia tinha muitos faixa branca que começou, 2, 3 meses, aí o cara vê a galera chegando pro no-gi, todo mundo de rash guard preta, pá, vê o DB3, várias color belt, couro pegando ali, e o cara insistindo, eu quero entrar, eu quero fazer essa aula. E eu lembro que nas reuniões você passava essa didática pra gente. O cara vai entrar na aula avançada e ele não vai entender. Ele não vai conseguir sentar no trem andando ali, não vai entender a aula. E o que acontecia? Quando a gente dava uma brecha de espaço, ou o cara conseguia snake ali, entrar na aula assim, a gente vê ali, a maioria dos caras ou saía frustrado ou Voltava machucado. reclamando. E voltava reclamando. Sempre. Uhum. Entendeu? Sempre. Várias vezes aconteceu, eu falava, mas esse cara não tá preparado pra aula. Entendeu? Por isso que na aula, na academia, ela tem vários tipos de aula, né? Toda academia de sucesso hoje em dia tem isso. Entendeu? Você não chega lá, eu vou fazer a GB3. Entendeu? Você pode até chegar, mas eu quero porque eu sou de tal. Aí você chega lá, entra numa aula, você não consegue entender nada. Não, vou reclamar no office ali. Mas por que os outros alunos estão lá e estão conseguindo entender, estão conseguindo fazer as técnicas? Entendeu? Porque existe um processo que eles passaram por esse processo. Sim. Então, assim, o faixa branca, realmente, o professor tem que ter a sensibilidade de tirar um pouco do ego dele. Entendeu? Essa coisa de querer, entendeu? Eu consigo. Cara, eu vou te ser sincero, eu treino ali, né, na ponta. Academia, né? Eu gosto de treinar, tem na minha área. E ali, os faixa branca chega e fica sentado. E às vezes eu tô treinando ali. Eu já cheguei, eu não tô falando a verdade. Eu já cheguei que eu tô treinando ali, do faixa branca chegar e falar assim, nunca nem treinou. Eu posso tentar ir com você? Porque eu acho que esse cara tá deixando, tá muito fácil. Entendeu? O faixa branca, ele tá olhando, entendeu? Ele não compreende a técnica, ele nunca treinou. Eu tô treinando com faixa preta, mas, obviamente, no jiu-jitsu existem níveis, né? Uma hierarquia. Existe, não é hierarquia, nível, entendeu? Tem um nível, né? A gente tava até falando sobre isso, entendeu? Você quer treinar com um cara que é no nível de atleta de campeão mundial e um faixa preta normal. Então, existe nível. Talvez eu tô ali treinando com faixa preta que é hobbyista e tal, e eu tô controlando ali todas as situações, e o faixa branca, não, eu acho que eu consigo. Aí eu vou e falo com ele, não, sua aula já vai começar. Eu vou e sento ali, entendeu? Aí tem um faixa branca, 1 grau. Aí eu espero até na hora de fazer a técnica. Eu falo, agora você vai poder ter a sua hora de tentar. O cara, obviamente, vai tentar, não vai conseguir fazer nada, entendeu? Mas ele ainda vai olhar pra mim e falar assim, mas com você eu acho que eu consigo. Eu tenho certeza que o pensamento dele é esse. Porque ele viu aquele treino ali sem conseguir entender, sem conseguir. E o ego dele é tão alto que ele não consegue entender que existe nível. Que eu sou faixa preta, treino há 30 anos, faixa preta que fui alto nível em competições, e eu consigo controlar um outro faixa preta ali fazendo parecer ser fácil. Sim. Mas na cabeça do faixa branca, de muitos deles, não. Eu ainda consigo melhor. Mesmo ele treinando com um faixa branca. Entendeu? 1 grau, que tem um mês e não conseguindo fazer nada. Entendeu? Então, assim, por isso que o professor ele tem que ter essa sensibilidade para conseguir controlar o ego ali do faixa branca e o faixa branca conseguir entender que realmente, né, existe níveis, por isso que tem faixa, tem grau, e ele vai subindo a cada degrau um pouquinho a pouquinho, cadenciado, sem querer passar ali, né, o carro na frente dos bois. Eu tô me aguentando pra dar risada porque a gente já viu cada coisa. E tem uma vez, mestrão, que eu vi o rapaz bem engraçado, assim, bem falador, treinando. Era tudo faixa branca. E o camarada pegou, acho que era o primeiro stripe dele, primeiro ou segundo stripe. Aí, é que se a gente for ficar contando história aqui, vai ficar um episódio inteiro. O pessoal gosta de história. O camarada, o professor chamou um pessoal, deu os stripes assim, aí deixou ele foi o último a receber. Aí ele passou assim, pegou o stripe, amarrou o belt todo trança, parecia uma trança. O professor desamarrou, pôs o stripe.
Hoje é um stripe, Bassum, em breve vocês vão ver a Bluebell, vocês vão ver a faixa azul aqui, e todo mundo, pá, aquele aplauso até meio assim, deu um mês o cara foi embora, mano. Não, sempre. Tipo assim, tem muita história pra contar aí. Cara, você pode ver, os faixas brancas que continuam são aqueles mais quietos, aqueles que não, entendeu? Obviamente, vai vir um atleta ali e vai continuar e vai ficar bom, entendeu? E, cara, eu também já fui faixa branca. Eu já tive mentalidade de faixa branca. Eu também queria, e eu sei por também ter essa vivência. Eu queria aprender muito, e olha que eu queria ser um competidor, mas eu queria aprender matalhão de pé, entendeu? Eu falo, matalhão de pé, como assim? Você é faixa branca, entendeu? Matalhão de pé, Sim. entendeu? Eu dava uns matalhão de pé todo torto, assim, o Tite me xingava, que isso, meu irmão? Você tá fazendo isso aí por quê? Então, assim, porque eu tô te falando, existe ali o faixa branca, né, entrando numa coisa nova e essa abertura para querer aprender muito. É só você saber controlar. Mas, para te ser sincero, a aula de faixa branca é uma das aulas que eu mais gosto de dar. E eu vou te falar por quê. Os faixas brancas, se você consegue passar para eles essa confiança, que aquilo ali é importante para eles, e eles conseguem sentir isso do professor, cara, eles fazem o que você fala. Entendeu? Por isso que eu gosto da aula de faixa branca. Você vai ali, você dá aula, você fala assim, ó, o treino é esse, os caras vão fazer. Se eu vou na aula de avançado, eu falo assim, ó, o treino é só sair da montada. Quando o cara sai da montada, o cara já começa a fazer guarda. Os caras brancos, saiu da montada. O cara já parou, já vou fazer outra coisa. Então, assim, obviamente, traz aquela conexão do professor para conseguir passar isso. Entendeu? Então, assim, qual que é a aula que exige mais do professor, né, de adulto? A aula de faixa branca. Sem sombra de dúvidas. Eu vou dar uma aula de avançado, certo? Os caras já estão ali. Eu já sei que todo mundo gosta de treinar jiu-jitsu. Eu já sei que tá todo mundo ali porque, tipo assim, os caras são faixa azul, roxa, já tem um tempo que os caras estão... Eu vou ali, mostro a posição, mostro a técnica, né? Eu, como professor, acredito muito que o aluno tem que ter o interesse de levantar a mão e falar, professor, não tô conseguindo fazer. Obviamente, se eu tô ali na academia e eu tô olhando, tem uma pessoa que tá conseguindo fazer nada, eu vou lá, dou uma ajuda. Não sempre. Eu já falo antes, quando eu acabo de fazer a técnica. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, que eu vou ir para ajudar. Porque o aluno tem que ter essa vontade também, o mais graduado. Mas a aula é essa. Vou ali, mostro a posição, coloco o tempo no relógio da posição, coloco o treino específico, os caras vão lá, já sabem qual que é o treino específico, entendeu? Se eu tiver na aula ali, só for de avançado, acabou o treino específico, eu vou lá rolar com os alunos. Entendeu? Boto tempo e tô lá treinando com os alunos. É uma aula que é tipo assim, é o meu treino. Agora, você pega uma aula, 30 faixa branca, 10 caras tentando a primeira, 10 faixa branca tentando a primeira aula. Aquilo ali vai exigir do professor 100% de foco o tempo inteiro. Por quê? Ele tem que controlar os faixas brancas que já estão no tatame, entendeu? E ele tem que conseguir também, né, controlar e incentivar para fazer com que essas pessoas que estão fazendo a primeira aula ali continuem. Então, assim, esse nosso episódio aqui ficou muito mais uma coisa ali de algumas dicas para os faixas brancas, mas também de como, né, você conseguir controlar os iniciantes e fazer com que eles consigam continuar no jiu-jitsu. Que eu acho que é o mais importante dessa conversa é passar isso para o aluno e para o professor, que os primeiros 6 meses ali vão ser os 6 meses mais desafiador. Nós não estamos aqui falando de competição, nós não estamos aqui falando nós estamos aqui falando de jiu-jitsu, entendeu? Das pessoas que estão fazendo jiu-jitsu, faixa branca, que não tem nem ideia se vai competir, se existe uma competição no jiu-jitsu. Muitas vezes nem sabe que tem isso, entendeu? É como que essas pessoas vão conseguir passar por esse desafio dos primeiros 6 meses e ser realmente ali fisgadas ali pelo jiu-jitsu e continuar firme ali no caminho. Sim, porque, Mestrão, se for para aprofundar nesse assunto, a gente fica aqui até amanhã, né? Porque o tato que o professor tem que ter, igual eu já vi várias vezes, a gente vê lá na aula de DB1, equilibrar o jovem, um pai de família, um cara que é tão diferente, o contraste é tão diferente. Você pega um cara que já é atlético, aí você pega um cara que há anos não faz um esporte, os dois começando, aquela força jovem, aquela loucura, que sempre tem uns ali meio ligado no 220, chega ali com tudo e o professor tem que ter esse tato de... Pô, você pode ter um cavalo selvagem ali, o cavalo corre, ele é forte, mas e domar esse cavalo, deixar ele ali pronto pro uso ali, é um tato que o professor
tem que ter essa experiência, tem que estar com os olhos abertos, igual você falou, mestrão. E o faixa branca, ele tem que estar disposto a abraçar esse processo de aprendizagem, a humildade, essa transição, sair da zona de conforto, aprender, controlar essa vontade de querer aprender mais e entender aquilo que ele está recebendo a informação. Igual você falou, toda aula ali, a primeira aula, o cara vai sentir essa sensação, eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso aqui passo a passo aqui, sem me comparar com ninguém, cada um no seu processo. E é bom demais, né? Bom demais. Não, e era aquele negócio, né? Eu vou deixar aqui, né? A gente está quase acabando o nosso né, podcast aqui. Então, vamos lá. A última dica. Essa é bem básica. Para os faixas brancas. O mais é menos. E o menos é mais. Então, para os faixas brancas que estão começando aí, tenta manter a constância, entendeu? Tenta manter ali, né? É uma periodização de treinos até você conseguir passar por esse processo ali dos aprendizados, desafios ali dos primeiros 6 meses e continuar, né? E é isso, né, Isaac? Galera, a gente tá chegando no final do nosso podcast, do nosso Coffee Dentro Porrada, né? Não é podcast. E não esqueça, né? Eu esqueço de falar aqui toda vez, de seguir a Everyday Porrada aí nas mídias sociais e vamos também o nosso canal do YouTube, né? Vamos dar aquele joinha aí se você gostou. Se você não gostou, não dá aquele link, eu vou te bloquear. Não tô brincando. Sinceridade, às vezes, fala mais alto aqui comigo. Como é que fala no YouTube? É seguir, não é? Subscribe, se inscreva. Se inscreva no nosso canal do YouTube aí. Everyday Porrada, Coffee Dentro Porrada. E é isso aí. Isaac, valeu. Mestrão, obrigado. Até a próxima aí. Tamo Everyday Porrada. Valeu.